O senhor projetava uma cidade muito maior do que ela é? O que ela é hoje lhe surpreendeu ou não? Cumpriu a expectativa que o senhor via dela ou não? Veja, tem coisas que são absolutamente interessantes. A época em que eu cheguei aqui, tantas eram as necessidades que seria fácil a qualquer pessoa enxergar as necessidades. O difícil era coordenar para as soluções. E essa etapa foi conseguida por um grupo muito grande de companheiros daqui de Maringá, não é? E o resultado está aí. Mas se enxergava também na planta e nos projetos da Companhia Melhoramentos uma cidade para 250 mil habitantes. Então esse era o foco. 250 mil habitantes. Era um bom sinal. Era um bom sinal. Se nós conseguíssemos satisfazer, e é importante que se diga isto, todas essas necessidades para 250, não teríamos mais o que reclamar, nem o que pedir. Saberíamos que Maringá iria crescer mais. Não é? Mas vejam, fatos assim para serem lembrados. Nós conseguimos consolidar aqui em Maringá, além de armazéns do IBC, o prédio do IBC, que hoje é a Receita Federal. Ao lado dele, INSS, que na época era INPC, o Instituto Nacional dos Pensionistas, não sei do que. Tinha uma secretária que atendia a região toda. Uma secretária, que por sinal era colunista social. Imagine só a situação da Previdência. A colunista social cuidava da Previdência. Pois é. Então, isso também nós conseguimos. Nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, e que ficou na Caixa para ser usada posteriormente pelo Silvio Barros, o projeto de esgoto para Maringá. Nossa. Nós saímos daqui de Maringá e fomos à Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Ponto 4. Buscar orientação e recursos para o saneamento básico de Maringá. Nós conseguimos a Codemar, Companhia do Desenvolvimento de Maringá, que cuidou da água. Posteriormente foi vendida à Sanepar, e hoje é Sanepar. Não é? O que mais que o Instituto de Educação foi sensivelmente melhorado. A Escola Gastão Vidigal, que está aqui, a UEM. Então nasceu uma outra Maringá. Consolidou-se o sonho de Maringá a 250 mil habitantes. Posteriormente, os outros prefeitos que vieram começaram a perceber que o desenvolvimento de Maringá, acelerado da forma que estava, precisava sofrer o remanejamento. Então, o perímetro urbano de Maringá foi alargado, novos projetos de abertura de ruas, etc., e novas exigências, e orientamos até, eu me lembro com muita precisão, o código de obra, como é que é? Como? Código de Obras Públicas. Este que regula a utilização dos terrenos de... Código de Obras Públicas. Código de Obras Públicas de Urbanismo de Maringá. Isto é, a nossa preocupação era que Maringá não crescesse verticalmente, como aconteceu em alguma época. Década de 80. Isto. Distorceram aquele projeto inicial, né? Porque o projeto primeiro previa a utilização do terreno em X vezes a área do terreno, se não me engano, eram 6 vezes a área do terreno, para o seu crescimento de ocupação. Não é?
para evitar que houvesse congestionamento, que houvesse deficiência no serviço de esgoto, que houvesse deficiência no serviço de água, não é? Que houvesse uma ocupação da cidade desordenada. Né? E eu acho que isso valeu também, embora houvessem distorções em algum período, Maringá continua com uma posição de qualidade de vida muito importante, né? Sr. Manuel, só uma pergunta aí para a gente não lhe tomar mais tempo, né? Apesar que estava muito gostoso o papo aqui. Hoje Maringá tem uma condição, enquanto cidade, enquanto polo econômico, diferente das décadas de 60 e 70. Né? A indústria praticamente não é mais o grande motor econômico dela, o comércio, como o senhor mesmo colocou, houve uma redução. E hoje ela presta serviço, ela tem uma outra forma de desenvolvimento, né? Com outro tipo também de mão de obra, outra expectativa de vida também. Como é que o senhor vê isso hoje? Qual é o tipo de mensagem o senhor deixa para essa cidade que ela é hoje? Eu poderia dar alguns exemplos que consolidam essas alterações que não são de Maringá, não são do Paraná, são mundiais, né? E que me preocupa muito. Eu vou citar, por exemplo, o caso da Ford. A Ford, até poucos anos atrás, tinha uma indústria, uma fábrica em São Bernardo do Campo, que é conhecida como fábrica do Tabuão, em que operava 15 mil funcionários. Feita a cisão Ford-Volkswagen, colocaram automação na fábrica, 212 robôs e 15 mil funcionários, restaram 1.200 funcionários. Ou seja, eu tenho um exército de mão de obra desempregada. Qual é a função social Da empresa, Qual é o destino desses 14 mil funcionários? O que aconteceu com o café está acontecendo com a indústria? Como é que o senhor vê isso? Preocupante. Expectativa que o senhor tem A disso? expectativa é que o mundo vive esse problema pelos processos industriais modernos, em que outras situações foram colocadas da seguinte forma: bem, vivemos um mundo competitivo. Quem comanda é o preço, é o mercado. Ora, meu Deus do céu, tudo isso está certo. Sempre foi assim, a lei da oferta e procura comanda qualquer atividade. Mas, existindo capacidade de produção superior à capacidade de consumo, e às vezes em escalas astronômicas, o que você precisa fazer? Redução de custos. No caso do Brasil, especificamente falando, a redução de custos ocorre por uma legislação trabalhista obtusa, burra, para usar o termo mais forte, não é? Onde para cada real que você paga diretamente ao seu operário, R$ 104, ou melhor, R$ 1,40 Você paga como contribuição. com os encargos sociais. Isto é possível? Do outro lado, a redução de custos seria diferente para mim ou para a Ford? Dentro dessa distorção absurda? Não. É a mesma. Ora, se eu pago 1, tenho que pagar 1
2004,